Hey, hi, hello, e aí, meus amores, o que sucede nesse pedaço? Meu nome é Wander Alípio, sujeita transvestigênero e preta, afrotransfeminista, e estou aqui para apresentar minha pesquisa para vocês. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu agradeço a todas as pessoas que foram mortas pelos seus ancestrais. Se eu estou aqui hoje, é porque diversas pessoas foram assassinadas por esse sistema. Bom, a minha pesquisa se chama, né, tem como título Dizzy Croquetes, Performatividade Bicha e Corpa Transbicha nas Artes da Cena. É uma pesquisa que é orientada pela professora doutora Lúcia Mara Leal e que já vem de algum tempo aí. Para apresentar para vocês, eu tenho que voltar no passado e explicar algumas situações. Bom, eu fui criada como uma criança trans, né? Tive esse privilégio de ter uma família que entendia as minhas bicharias e mulheridades desde que eu nasci. E quando eu chego na universidade, essa corpa começa a ser docilizada por professores que me reduz à genitália. E aí eu começo a me questionar em que momento na minha graduação eu poderia potencializar as minhas bicharias, as minhas mulheridades, as minhas travestilidades. Já que no começo da graduação começavam ali pedir uma neutralidade, se é que isso existe. E eu não entendia o porquê esses professores estavam me pedindo uma neutralidade. E aí eu comecei a me questionar nesse âmbito acadêmico se eu tinha que me lapidar e entrar nesse sistema de neutralizar quem eu sou para ser alguma coisa. Bom, nesse processo eu vou encontrar uma arte que é preta, trans, periférica, travesti, que é a cultura ballroom e o Vogue. E a minha primeira pesquisa vai trabalhar essas interseccionalidades entre dança, teatro, performance, raça, gênero, sexualidade, pensando na potencialidade de um corpo que é bicha, de um corpo que também é travesti e que é preto. Bom, finalizo essa pesquisa do Vogue, me torno a primeira mãe da primeira casa da cultura ballroom daqui de Uberlândia. E continuo as minhas pesquisas, inclusive a minha casa chama Casa de Acará, pensando também nessas interseccionalidades. Continuo minhas pesquisas aí dentro da universidade. E aí, quando eu finalizo a pesquisa do estudo da teoria e prática da performance do Vogue, eu vou olhar para o Brasil. E eu quero encontrar no Brasil uma arte cênica que pudesse me contemplar. Eu quero encontrar aqui uma arte que é bicha e que potencializa, né, essas corpas. Nesse sentido, eu olho para a história do teatro brasileiro e consigo enxergar no grupo de Zicroquetes essas bicharias. E talvez ali eu pudesse me encontrar e justificar por que eu sou contra a neutralidade teatral e por que é interessante potencializar essas bicharias. Então, em 1972, Dizzy Croquetes vai ali apresentar sua ação cênica, Gente Computada Como Você, e nesse espetáculo tem uma frase que é: nem homem, nem mulher. Gente, e aqui eu quero falar nem homem, nem mulher, transbicha. E aí eu vou pensar essa performatividade bicha nas artes da cena e o quanto ela é potente. Então, analisando todas as produções cênicas do Dizzy Croquetes, eu consigo enxergar essa performatividade bicha, que vai para além também do palco, mas que ela também vem. Então, ali, hoje em dia, a gente já consegue questionar essas bicharias que o grupo fazia, mas ali eu consigo enxergar essa performatividade. E aí, depois disso, né, com essas camadas das performatividades bichas, eu vou pensar a construção de uma corpa que é transbicha. E que já não tá só num lugar de performatividade, mas também de identidade bicha. E por que eu vou pensar
essa corpa transbicha? Bom, ao longo, né, do Brasil, da história do Brasil, e o Brasil que tem aí um lugar de importar essas teorias, importar também essas identidades, a gente vai esquecendo de onde vêm esses termos. Bicha, pra mim, enquanto pesquisadora, enquanto sujeita, é sim um termo periférico e preto, e que ele vem perdendo a cada dia esse lugar. Então, várias pessoas vão se identificando enquanto bicha e se afirmando enquanto bicha e vão se esquecendo de onde que vem esse termo. Que esse termo, ele é preto e ele é periférico, pra mim. E eu acredito pra muitas pessoas. Então, eu acho interessante a gente olhar para a história do Brasil e ver também quem são essas bichas. Então, a gente vai encontrar Chica Manicongo, Madame Satã, Cintura Fina, Jorge Lafon, Vera Verão. A gente também vai encontrar Lacraia, que aí já transcende para um outro lugar, mas que é importante nomear essas pessoas. E por que eu estou falando dessa construção de uma corpa transbicha? Porque eu começo a ver, talvez, uma apropriação desse termo e que eu começo a não me identificar mais nesse lugar que era para eu me identificar. Por conta da minha construção social e da minha educação enquanto uma sujeita trans, eu começo a pensar nesse termo, né, nessa construção de transbicha, que é um termo que eu ainda não encontrei no Brasil, alguém falando dele, e penso nessa construção também de uma corpa transbicha por conta de todas as opressões que eu sofro na minha vida. Todas essas opressões, elas são por conta do meu feminino. E não por conta do meu masculino. E eu ainda digo que eu já matei meu masculino há muito tempo. E esse masculino nunca habitou em minha corpa. Então não faz sentido eu me inscrever no mundo e eu falar no mundo enquanto um corpo bicha. Mas sim como uma corpa trans bicha. E nesse sentido, articulando com as produções do Dizzy Croquete, articulando com as minhas experiências enquanto bicha, transbicha, sujeita transvestigênere, eu vou pensar essa performatividade bicha nas artes da cena e vou pensar na construção de uma identidade transbicha também nas artes da cena e que transcende esse lugar da cena. Que pra mim, pra ser essa transbicha, precisa ser preta, precisa se entender enquanto uma identidade transfeminina e precisa ser uma corpa política. Então é pensando nas interseccionalidades, no transfeminismo, no feminismo negro, que a gente vai conseguir construir essa identidade. E também pensando como potencializar essas identidades que são brasileiras, que eu não preciso ficar importando, né, termos de outros lugares, porque aqui já acontece. E aí, eu finalizo a minha pesquisa com um espetáculo cênico que eu consiga experimentar na minha corpa e também ali, né, na cena teatral e cênica, esses processos que eu vou discutindo. E aí, o I Shakespeare foi um espetáculo dirigido pelo Narciso Teles na universidade, que faz parte do nosso ateliê de criação cênica. E ali eu pude experimentar ser uma Hecate transbicha. Uma Hecate que apresenta essa performatividade bicha, que apresenta essas vozes silenciadas, que evoca essas personalidades. E ali eu consigo potencializar essas travestilidades, essas bicharias nas artes da cena. Em um espetáculo teatral na graduação, fazendo Hecate. Basicamente, a minha pesquisa é isso, e eu vou trabalhando também uma escrita performática, pensando no conceito de escrevivência da Conceição Evaristo, também para desobedecer esse sistema que tanto nos oprime. Então é isso, Dizzy Croquetes, performatividade bicha e corpa transbicha, pensa nessas camadas da sociedade, da cena, e eu quero estar em cena sem precisar me neutralizar. Eu quero estar em cena sem precisar me apagar. Eu sou, eu estou.
E é sobre isso. Muito obrigada e até mais!